Aconteceu ontem o pré-lançamento do filme Uma Carta para Ferdinand, que conta a história de Joinville. O filme lotou as salas de cinema da cidade. Nos corredores, público, atores, convidados, voluntários, muita expectativa e pipoca. Quem esteve presente também conseguiu tirar fotos com os atores do filme, que já está famoso antes mesmo de ser exibido. A pré-estreia para convidados lotou 2 salas de cinema. Cerca de 550 pessoas assistiram em primeira mão o resultado de muito trabalho. O longa Uma Carta para Ferdinand foi gravado em fevereiro de 2018 e levou mais de 1 ano e meio para ser editado. O Marcelo Butti foi o responsável por montar o filme. Ele assistiu cena por cena e, depois de muitas horas à frente da ilha de edição, sentou em uma das poltronas para assistir novamente. Na verdade é um trabalho de olhar praticamente todo o material bruto, né? A gente vê todo assim, sem tirar nada, e a gente vai excluindo, né? Ah, isso aqui linka com isso, com essa câmera, com essa câmera, com essa câmera, e aí seguindo a narrativa, e para a narrativa ficar gostosa de ver, para ter um link gostoso de ver, né? Estou até com saudade, que já faz uns 2 meses que eu não vejo o filme. Eu montei, ele foi finalizado, foi pro áudio, eu não vi ele fechado, né? Agora eu tô curioso para assistir, para ver o resultado. O protagonista do filme, interpretado pelo ator Clemente Viscaíno, é Frederico Bruchlin, um francês que pode ser considerado o primeiro prefeito de Joinville. Nascido em 1835, foi o braço direito do príncipe francês de Joinville, François Ferdinand. Na história, Frederico retorna do passado para ver como andam as coisas na cidade que ajudou a construir. Foi um presente, né? Um presente mesmo na minha carreira. Porque fazer um personagem histórico desse, né, que depois de 200 anos visita a sua cidade para ver como é que está e dá satisfações para o príncipe, que ganhou isso aqui, mas ele nunca veio, né? Isso foi uma maravilha de conhecer a história, dessa comunhão com a cidade, né? Agora um spoiler. O filme encerra com a cena onde tudo começou. Foi nesse cemitério histórico que Anderson Dresch teve o start de gravar um filme. Realmente existe historicamente um affair entre os dois. Não se sabe se isso realmente chegou a acontecer de fato, né? Mas que existia essa paixão entre os dois, consta em livros e é dito isso, né? Então a gente brincou um pouco com essa história. Ela acabou se casando com o Július, né? Então não teve, e o Frederico foi um solteirão, né? Ele foi um cara que se dedicou praticamente a Joinville, a cidade, né? E a gente brincou com isso um pouquinho. Para remontar os figurinos e os cenários do passado, foi preciso muita pesquisa. E o figurinista Lucas David ficou com essa missão. Inclusive, esse traje aqui foi o que o Tunico iniciou o filme. Remonta um traje de uma pessoa simples que não tinha muitos recursos financeiros. Já esse guarda-chuva, essa sombrinha, acreditem, ela foi montada utilizando um pedaço de toalha de mesa. Criatividade que fez toda a diferença. Foi uma maravilha, né? O Tunico é um presente, porque é bom para o ator fazer papéis diferentes, né? Mas o Tunico, ele é um personagem ingênuo, autêntico, né? É como se ele tivesse nascido ontem, assim, né? Pela história. Então tudo é muito novidade para ele, né? Então é um desafio você fazer um personagem e eu acho que ficou bacana. Eu espero que as pessoas adorem. O longa de 1h30 de duração foi gravado com câmeras de alta definição, tecnologia 4K e meio. O desafio foi recontar uma história do passado sem parar uma cidade. As cenas foram capturadas nas ruas de Joinville e nos locais em que o personagem viveu. A gente foi alterando, mexendo em detalhes de finalização do filme até ontem, domingo. E aí gravamos o último arquivo depois de termos assistido assim, o corte final, né, do filme para fazer o DCP, que é o formato que exibe no cinema, mas a gente nunca se contenta, a gente sempre acha que alguma coisa poderia ser melhor. A atriz Cristiana Oliveira interpretou a Mela, uma personagem que, conta a lenda, foi a paixão reprimida de Frederico, cujo amor nunca teve coragem de declarar. Pelo menos não até agora. Quando eu vi que era uma história sobre Joinville, né, uma história que iria ser ficção, mas baseada numa história real do que aconteceu aqui no século XIX, né, na fundação da colônia, né, eu achei a ideia muito bacana, o roteiro muito bacana, e aí eu topei na hora, assim. Se a história esqueceu do Frederico Bruchlin, o cinema lembrou.
e fez jus à memória de um personagem que deixou contribuições importantes para a cidade. O público saiu daqui querendo saber mais e intrigado com a história do romance. Foi verdade ou ficção? Eu fiquei curiosa, na verdade. Eu quero pesquisar um pouco mais, tá? Porque eu não conhecia essa história aí. Joinville acaba de ser inserida no cenário nacional, né? Sai daquele eixo Rio-São Paulo, agora vem para o sul. Eu acho que Joinville está tendo uma grande transformação com isso aí. Eu acho que foi muito bem construída e a identidade que a gente tem com a cidade é inevitável que existam muitos momentos ali que a gente realmente se emocione.